Olá, alunos! Hoje nossa aula será sobre fibromialgia. Meu nome é Débora Cerqueira Calderaro, eu sou professora adjunta do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG. Nessa aula, nós vamos falar sobre a definição, a epidemiologia, as manifestações clínicas e laboratoriais da fibromialgia, o diagnóstico e o tratamento. A definição da fibromialgia a gente já pode imaginar a partir do próprio significado de fibromialgia, que seria de uma condição de dor do tecido muscular e fibroso. A definição de dor crônica, ela varia, mas a definição que eu vou usar nessa aula é a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que define dor crônica como qualquer tipo de dor que persista ou recorra por mais de 3 meses. Ela é uma condição extremamente comum na prática clínica e ela pode ser uma dor musculoesquelética ou articular ou uma dor em qualquer outra localização. Ela pode ser uma dor associada a outras doenças de base, diagnósticos reumatológicos, neoplasias, trauma, cirurgias, ou pode ser uma dor sem uma outra causa definida, e aí o diagnóstico é só de uma dor crônica mesmo, como o caso de uma série de tipos de cefaleias crônicas. Acredita-se que de 10 a 55% da população adulta podem ter dor crônica. E a definição final da fibromialgia, então, seria de uma síndrome clínica caracterizada por uma dor crônica difusa que frequentemente está associada à fadiga e sono não reparador. Na fibromialgia, aparentemente, o que acontece é uma alteração do processamento ou do reconhecimento da dor em nível central. Os doentes, então, vão ter uma síndrome de amplificação dolorosa. É uma condição extremamente incapacitante do ponto de vista de piora de qualidade de vida, contudo, não é uma doença nem progressiva que vá levar esse paciente para a ocorrência de deformidades articulares, perdas musculares, nem nada disso, e também não é uma doença fatal. A epidemiologia da fibromialgia vai variar nos diferentes países e no Brasil nós temos estudos sugerindo uma prevalência em torno de 2,5% da população. Ela tem uma incidência maior na faixa etária de 30 a 50 anos, acomete prioritariamente pessoas do sexo feminino, tem uma associação em alguns estudos com baixa escolaridade, situação econômica precária, e é responsável por 10% das consultas em consultório de reumatologia. A etiopatogênese da fibromialgia, ela não é bem conhecida, mas acredita-se que existe uma participação de fatores psicossociais, principalmente uma redução na resiliência, uma redução na tolerância, né, a frustrações e na capacidade de se adaptar a mudanças. Existem algumas características genéticas, um agrupamento familiar, alguns fatores ambientais, como a violência doméstica, já foram aventadas. A autoimunidade já foi questionada aí com um possível papel na deflagração ou perpetuação da fibromialgia. Isso porque nós temos alguma associação entre o início da síndrome com alguns tipos de traumas, algumas infecções, alguns tipos de vacinas e o implante mamário, né, ou em outras localizações de materiais de próteses com silicone. E mais recentemente tem sido estudada uma alteração na microbiota intestinal como possivelmente associada aí à etiopatogênese da fibromialgia. Todos os estudos avaliaram associações, mas nós ainda não temos, como eu falei, uma definição fisiopatogenética aí para os mecanismos que deflagram e perpetuam a fibromialgia. E aí, voltando então à definição e a manifestação clínica principal da fibromialgia é a dor mesmo,
uma dor corporal difusa crônica, que geralmente é contínua, mas tem períodos de flutuações, às vezes está mais intensa, às vezes está menos intensa. Essas flutuações não têm um padrão de fatores atenuantes ou fatores agravantes específicos, tá? A dor tem manifestações variáveis e ela pode ser descrita de uma série de formas, entre elas uma dor em queimação, uma dor em peso, uma contusão, uma exaustão, tá? E ela tem uma intensidade suficiente, pelo relato dos pacientes, para em estudos científicos ter sido maior do que o relato de pacientes com artrite reumatoide e com espondilite anquilosante. Então, é uma dor relevante que vai impactar em má qualidade de vida para essas pessoas. Essa dor geralmente é agravada com estresse emocional e em alguns pacientes com alterações climáticas e a realização de alguns tipos de exercícios. E ela pode melhorar em alguns pacientes com relaxamento corporal ou mental, o repouso e algumas medidas físicas, principalmente o calor local. Outros sintomas associados à dor e que em muitos pacientes vão incomodar mais do que a própria dor são o relato de uma rigidez matinal, que é generalizada, não é só articular, e geralmente prolongada, tá? E o relato de fadiga e a presença de sono não reparador. O mais importante, gente, que eu queria que ficasse, né, para vocês é que nós temos dor, nós temos fadiga, nós temos sono não reparador, mas na avaliação clínica objetiva, no exame físico desse doente, nós não podemos visualizar nenhuma alteração. Então, não pode ter derrame articular, aumento do volume articular, nenhum dos sinais da inflamação, calor, rubor, incapacidade, perda de função. Dor nós vamos ter, mas os demais sinais nós não podemos ter. São doentes que não vão deformar, então nós não vamos visualizar deformidades. São doentes que não vão ter perdas de alinhamento articular. Tá? Por que eu falo isso? Porque a fibromialgia pode estar associada a outras doenças, principalmente outras doenças reumáticas. E se eu tenho qualquer um desses sinais objetivamente, eu tenho que buscar outro diagnóstico. Posso ter, então, um paciente com fibromialgia associada ao lúpus, ou associada à espondilite anquilosante, ou associada à artrite reumatoide, mas só fibromialgia, não, tá? 70 a 90% dos pacientes queixam de sono de má qualidade por uma série de alterações no sono. 75% queixam de fadiga e nós temos alterações cognitivas como dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes e confusão mental em 76% desses pacientes. Lembrando que essas alterações cognitivas são relatadas com uma intensidade moderada. Temos outros sintomas clínicos associados e o mais relevante desses outros sintomas clínicos é que eles são inespecíficos para o diagnóstico de qualquer outra doença somática, tá? E eles vão incluir vertigens, tonteiras, zumbidos, um relato pelo paciente de edema articular, que não é percebido objetivamente, uma sensação de peso na cabeça, cabeça oca, síndromes funcionais, como síndrome do intestino irritável, cefaleias crônicas, dispepsia funcional, dismenorreia, dor pélvica crônica, são mais frequentes em pacientes com fibromialgia, tá? A gente pode ter disúria, a gente pode ter parestesias, e é muito importante a gente avaliar essas parestesias de uma forma muito séria, porque uma parestesia de distribuição bizarra corrobora o meu diagnóstico de fibromialgia. Mas uma parestesia que segue um trajeto neurológico único vai suscitar a necessidade de outros diagnósticos. A gente também tem sintomas de irritabilidade, choro fácil, associados à fibromialgia, flatulência, náuseas e vômitos, tá? E tem alguns pacientes que queixam alterações de coloração de extremidades sugestivas da presença de fenômeno de Raynaud ou de uma acrocianose. E esses pacientes não vão ter história
de úlceras de extremidades associadas a essas alterações. E se nós estamos em dúvida se isso pode ser o sinal de alguma doença sistêmica inflamatória ou não, nós podemos lançar mão da realização de um exame que se chama capilaroscopia, que vai avaliar a microvasculatura dos capilares periungueais, e se essa microvasculatura é normal, a gente pode ficar mesmo com o diagnóstico de fibromialgia. E se ela tem alterações, nós temos que avaliar alterações sugestivas de qual ou quais doenças inflamatórias ou isquêmicas, para a gente poder pensar em outros diagnósticos. Aí uma foto, então, de um fenômeno de Raynaud. Outras associações frequentes com a fibromialgia são a ansiedade e depressão, inclusive como síndromes psiquiátricas, e frequentemente no manejo do doente com fibromialgia, nós podemos ter a necessidade de um encaminhamento psiquiátrico mesmo, tá? E temos características de personalidade que já foram associadas em diferentes estudos à fibromialgia, principalmente alterações de baixa autoestima, dificuldade de dizer não, dificuldade de pedir ajuda, excesso de sentimento de culpa e aquele perfeccionismo, aquela mania de limpeza, mania de ordem e preocupações excessivas. O diagnóstico da fibromialgia, ele requer que nós façamos uma anamnese e um exame clínico muito bem feitos para excluir doenças somáticas que podem cursar com dor crônica, inclusive, além das doenças reumáticas autoimunes, neoplasias, né? Mas nós não temos nenhum marcador laboratorial ou de imagem. Portanto, o diagnóstico da fibromialgia, ele é eminentemente clínico. Tá? Nós temos alguns critérios de classificação para o diagnóstico da fibromialgia, que eu não vou esmiuçar nessa aula, porque eu acho desnecessário que nós nos apeguemos a critérios de classificação para um diagnóstico de fibromialgia na prática clínica, em atenção primária, à saúde, tá? E para a realização desse diagnóstico, não é mandatória a realização de nenhum exame complementar. Contudo, frequentemente, nós lançamos mão de algumas avaliações laboratoriais conforme a necessidade do diagnóstico diferencial com outras doenças somáticas, tá? Então, se eu suspeito que o meu paciente pode ter uma esclerose sistêmica, um lúpus, uma artrite reumatoide, eu vou lançar mão da realização de alguns autoanticorpos. Se eu suspeito que ele pode ter uma disfunção tiroidiana, eu lanço mão da realização do TSH. Se eu quero excluir doenças inflamatórias ou neoplásicas ou musculares, eu vou pedir um hemograma, vou pedir provas inflamatórias, como a hemossedimentação e a proteína C reativa. Eu vou pedir enzimas musculares, como a creatinofosfoquinase e assim por diante. Essencial lembrar que qualquer um desses exames, para corroborar minha suspeita diagnóstica de fibromialgia, tem que ser normais, tá bom? E para o tratamento, a gente tem como principais objetivos aliviar a dor, tratar as comorbidades associadas, ansiedade, depressão, fadiga, distúrbio de sono, melhorar a qualidade de vida e garantir que esse doente, que essa pessoa com fibromialgia mantenha uma função social, uma função laborativa, uma função familiar, tá? O tratamento, ele é multidisciplinar, ele visa, né, tanto a melhora clínica como a melhora funcional. Para que ele tenha algum efeito, o envolvimento do paciente é fundamental. E para esse envolvimento e para o início desse tratamento, a gente vai começar com medidas educacionais, tá? Vamos tratar fatores que podem contribuir para a piora da dor, estresse emocional, sedentarismo, ansiedade, depressão, entre outros. E esse tratamento, além de multidisciplinar, vai envolver tanto medidas farmacológicas como medidas não farmacológicas, lembrando da essencialidade das medidas não farmacológicas. Esse quadro, ele sumariza o tratamento, tá?
Numa abordagem inicial, a gente tem que confirmar o diagnóstico, avaliar a necessidade de excluir os diagnósticos diferenciais com a realização dos exames complementares que eu comentei. Vamos começar pela educação do paciente, explicando a ele o que é a fibromialgia, a necessidade do tratamento, a necessidade, a importância do envolvimento desse paciente, a importância das medidas não farmacológicas para a melhora clínica, tá? Como eu já comentei, tratar as comorbidades, como o distúrbio do sono, distúrbio do humor, ansiedade, entre outros. E se a fibromialgia é associada a outras doenças reumáticas, a neoplasias ou qualquer outra doença somática, temos que tratar essa outra doença também. Como tratamento não medicamentoso, a gente tem evidências muito importantes para a realização de programas de reabilitação física, fisioterapia e exercícios, tá? A gente também tem muita evidência de benefício em intervenções psicológicas, e a mais estudada delas é a terapia cognitivo-comportamental. Mas qualquer tipo de intervenção psicológica pode ajudar no tratamento da fibromialgia, porque nós já comentamos, além da associação com ansiedade e depressão, a associação com algumas características pessoais que podem ser trabalhadas aí com intervenções psicológicas. No tratamento farmacológico, a gente vai lançar mão de antidepressivos tricíclicos, antidepressivos que sejam inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou inibidores duais da recaptação de serotonina e noradrenalina, e a gente pode lançar mão de alguns anticonvulsivantes no tratamento da dor crônica. O mais estudado é a pregabalina. Tricíclicos disponíveis no Brasil, a gente vai ter amitriptilina e nortriptilina. A gente inicia doses baixas de 10 a 25 miligramas e para a fibromialgia 25 a 50 miligramas são suficientes. Os demais antidepressivos, os mais estudados, que são os inibidores duais, são a venlafaxina e principalmente a duloxetina, que nós também vamos iniciar doses baixas. Da duloxetina, que é o mais estudado, a gente começa com 30 miligramas ao dia, podendo atingir doses mais altas, até 120 miligramas ao dia, usualmente. E o anticonvulsivante mais estudado é a pregabalina, que a gente também inicia doses baixas, 25 a 50 miligramas ao dia, podendo atingir doses mais altas, até 150 a 300 miligramas ao dia. Frequentemente, esse doente vai precisar de uma equipe multidisciplinar que vai envolver mais de uma especialidade médica, inclusive, entre elas o psiquiatra, o médico da dor, entre outros. Existem pacientes que, além das medidas não farmacológicas e de um tratamento farmacológico inicial, vão precisar de uma combinação desses medicamentos, tá? E como eu já falei, atividade física, terapias físicas, fisioterapias associadas a intervenções psicológicas têm um benefício muito grande no tratamento desses pacientes. Hoje o que eu gostaria de falar era isso. Muito obrigada pela atenção de todos.